Bom dia a todos. Olha, vocês estão de parabéns, né? Acordar nessa manhãzinha gelada, ter a disciplina, a coragem, né? A perseverança de estar aqui hoje, parabéns por isso. Já é um passo importante. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu gosto muito aqui da casa, do acolhimento, né? De vocês todos. E nessa manhã eu rogo a Deus e a Jesus que Ele nos inspire o pensamento, que ilumine nosso coração para as reflexões de hoje. São temas importantes para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Então que Jesus possa aquecer os nossos corações e iluminar nossas mentes para as reflexões da manhã. Eu vou comentar, né, tá lá o tema, alguns tópicos importantes para a nossa jornada, para a nossa caminhada aqui na Terra, a necessidade de começar a pensar naquilo que é espiritualidade, naquilo que é transcendência, que não é apenas o físico, não é apenas o nosso corpo físico. Isso é muito importante, porque nós somos arrastados pela vida física, nós somos arrastados pelas agendas materiais. Então, é um tema importante para nós que queremos caminhar mais no bem, mais fazendo aquilo que precisa ser feito, reencarnamos para isso. E eu quero começar lembrando, que está lá em João 15:11, que Jesus é a essência. Jesus é a videira, é a essência da nossa vida. Ele é o elo entre o céu e a terra. Nós não podemos nos esquecer nunca. Em cada passo, em cada escolha, em cada convivência, nas relações, em qualquer ambiente, Jesus vai ser sempre a nossa essência. É Ele que tem que conduzir a nossa vida. Então está lá em João 15:11, Ele é a essência, né? E nós somos os ramos. Nós somos aqui a continuidade da essência da vida, do elo entre o céu e a terra, na convivência, na nossa própria jornada, na nossa própria vida. Tem um tema muito importante sobre o despertar de consciência, que é aquilo que Jesus falou para nós em João 3:3. Ele falou sobre a imortalidade da alma, quando nós tiramos o espírito da letra, né? Porque em algumas religiões pode ser que essa conversa com Nicodemos não tenha essa interpretação, mas em João 3:3, Jesus falou sobre a imortalidade da alma e sobre a reencarnação. Então ele disse a Nicodemos, né? É necessário, é preciso renascer de novo para que nós tenhamos e alcancemos o reino dos céus. Então foi dito ali. Mas essa dúvida, talvez aqui até mesmo para nós, né, que frequentamos as casas espíritas, já tivemos contato com algum conteúdo. Você, seu nome? Vinícius, que está chegando hoje aqui pela primeira vez, talvez já tenha ouvido algo, está aqui justamente porque tem essa dúvida. É uma dúvida que alcança muitos, não é? O que acontece depois? O que acontece depois, né, que deixamos o corpo físico? É uma dúvida que fica, mesmo para quem estuda, mesmo para quem está dentro da casa espírita. O que acontece depois? Será que nós vivemos apenas a vida física? Quando deixamos a vida física, o que acontece? O que vem depois? E aí ficamos a pensar. Primeiro ponto fundamental é que na doutrina espírita, Deus é o Criador de todas as coisas. Isso é um ponto fundamental para nós. Então nós já pensamos, mas será que Deus criaria os seres, né, nós seres aqui inteligentes da criação, tudo quanto existe, apenas para um tempo curto de 90 a 100 anos? Será que tudo aquilo que nós adquirimos de inteligência, o trabalho que fizemos, as famílias que construímos, tudo que fizemos, as relações, o bem, se perderia em uma única vida? Será que seria lógico, seria racional, pensando assim por esse aspecto, tudo acabar em 90 a 100 anos? Então isso nos leva a pensar que a doutrina espírita traz isso para nós de uma forma muito clara. Não seria lógico, não seria racional. Que Deus não criaria uma obra tão linda, né, que é a sua própria criação, para em 90 a 100 anos acabar. Então a doutrina espírita explica isso para nós e nos diz, né, olha, sim, tem algo além da vida física, tem algo muito além da vida física. A vida continua, não existe a morte, ninguém morre.
vivemos, as nossas relações familiares, nós criamos laços, não é? Vínculos de amor, tudo isso nós não temos. As habilidades desenvolvidas, todo mundo aqui que trabalha com algum tipo de atividade desenvolveu habilidade em alguma coisa. Então, tudo isso são aquisições nossas do Espírito, nós continuamos com tudo isso. Isso é mais consolador para nós. Então, nesse sentido, a doutrina espírita vem esclarecer sim, está dentro dos princípios básicos da doutrina espírita. Não seria lógico tudo acabar. E ela vem falar, olha, de fato nós somos seres imortais, seres espirituais, vivendo aqui uma jornada, apenas uma jornada de muitas outras que nós vamos viver. Mas essa existência atual, ela vem para nós como uma oportunidade de aperfeiçoamento. Então a doutrina espírita traz isso para nós, um esclarecimento, esclarece, olha, somos todos seres espirituais, vivendo uma jornada para aprender a ser melhor. Não para ser perfeito em uma única vida, mas para aprender a ser melhor a cada dia. E consola, por isso ela é racional, por isso ela é lógica, né? Não faz sentido apenas uma vida. Por que consola? Esclarece e consola. Consola porque fala assim, olha, aquilo que você construiu agora, tudo que você fez nessa vida está com você, você não vai perder. Isso é consolador. Você não vai ter que começar do zero de novo. É consolador também quando fala assim, olha, aquele ente querido, tão amado, né? Às vezes um pai, uma mãe, um irmão, um filho, foi na tua frente, mas vocês vão se encontrar. Isso consola também o nosso coração. Nós vamos reencontrar nossos entes amados. E isso é fundamental para nós, porque também traz uma esperança no nosso coração, aquece o coração. E consola também quando diz assim, filho, ainda que você tenha errado, é como se Deus estivesse falando para nós, ainda que você tenha se desviado do caminho, ainda que você tenha cometido erros, falhas, equívocos, eu te dou sempre uma nova oportunidade. E isso é consolador para nós. Pensar que a doutrina espírita vem falar disso, vem falar de consolo também. Ainda que nós tenhamos errado em outras existências ou nessa, nós teremos sempre uma nova oportunidade. E isso é muito consolador para nós. Por exemplo, vamos pensar aqui. Uma mãe, eu estou dando o exemplo da mãe porque as mães, elas são capazes de dar a vida pelos seus filhos, né? Não vou entrar no mérito dos pais porque eu não sei o que é ser pai, mas estou falando como mãe, eu tenho 4 filhos, então eu sei do que eu sou capaz de fazer pelos meus filhos. Pensem no seguinte, quanto a doutrina espírita é consoladora e o quanto ela esclarece, abre nossa mente, renova o nosso pensamento. Uma mãe que tem um filho que por algum desvio, por algum desatino, em algum momento, tirou a vida do semelhante. Ele cometeu um suicídio, um homicídio. Como que fica? Como que fica o coração dessa mãe? Como que fica o destino desse filho? Olha como isso é profundo e doloroso, mas a mãe consola o seu coração aqui, porque sabe que o seu filho vai ter uma nova oportunidade. Porque Deus vai conceder a ele, através das inúmeras existências, uma nova oportunidade de refazer o equívoco que ele cometeu, de refazer esse crime que ele cometeu, uma nova oportunidade para renovar seu destino. E a mãe? Acalma o coração da mãe porque sabe, poxa, meu filho não está condenado eternamente. Isso é muito consolador. Na doutrina espírita a gente tem muito claro que não existem penas eternas. Nós podemos refazer, renovar o nosso destino. Então, vamos lá, trazendo aqui, né? Se Deus é soberanamente bom e justo, Ele teria que ter uma condição nessa jornada da gente poder refazer aquilo que não foi bem feito. Ou de terminar aquilo que foi começado e não foi feito, não foi terminado. Uma tarefa, uma atividade, um dever. Então, a justiça de Deus repousa na reencarnação. A justiça divina repousa nas existências anteriores e na oportunidade da reencarnação. Porque senão Deus seria injusto. Deus não daria uma nova oportunidade para nós. Mas não, Deus é soberanamente bom e justo. Então, a sua justiça, a sua bondade repousa na existência anterior e na nova oportunidade que é a reencarnação. Isso é muito importante nós nos lembrarmos. O que acontece? Na maioria das vezes, né? Nós sabemos disso, ou já ouvimos falar disso, mas ainda assim somos arrastados pelas agendas materiais. Somos arrastados pelos chamados materiais mesmo, da vida física.
Não é que nós não tenhamos que honrar e cumprir com as nossas responsabilidades aqui do mundo material. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos família, não é? Responsabilidades, temos que fazer tudo isso, mas nós não podemos nos esquecer desse ponto fundamental da nossa caminhada. Nós somos seres espirituais, vivendo uma jornada de aperfeiçoamento que requer que algum progresso moral, algum progresso intelectual aqui, agora, para que lá na frente nós alcancemos a meta final, que é a perfeição moral. Então nós estamos aqui com um objetivo, existe um sentido, um propósito para nós estarmos aqui reencarnados. Quando nós pensamos em despertar de consciência, quando nós pensamos em caminhar com mais consciência, com a consciência mais lúcida, mais aberta, a nós sermos seres espirituais vivendo uma jornada, nós nos lembramos daquela passagem de Jesus, que acho que talvez alguns conheçam, alguns não conhecem, que é aquela passagem que está em Lucas 10:38, quando fala de Marta e Maria. Pensem no seguinte, é uma passagem simples, do cotidiano, mas ela é muito importante para nós, para a nossa reflexão. Ali Jesus já chamava a atenção da Marta para o despertar, para aquilo que realmente é essencial e valoroso na nossa vida. Ali Jesus fala, chega ali na casa de Marta e Maria, lá em Betânia, elas moravam lá, elas são as irmãs de Lázaro, e ele entra então na casa. Marta está fazendo o serviço de casa. Quantas vezes ficamos, às vezes alucinados, preocupados com os serviços da casa e deixamos de fazer aquilo que é necessário, seja no estudo, seja no cuidar do filho, seja na presença do filho. Então Jesus já chama a atenção ali, o que é essencial para a nossa vida. Então nessa passagem está ali Marta fazendo a faxina da casa, a limpeza na casa. Jesus entra, Jesus se senta, Maria se senta junto aos seus pés e escuta, ouve suas palavras. Marta continua fazendo o quê? O serviço da casa. Continua lá fazendo a limpeza da casa. E aí ela fica incomodada, Às vezes nós também podemos ficar incomodados. E ela fica incomodada, Mestre, eu estou aqui fazendo toda a limpeza, a faxina, e a Maria está aí, Então assim, ela comenta. E aí Jesus então traz um ensino valioso que nos chama a atenção para o despertar. Ele fala, Marta, Marta, aquilo que você está fazendo, você está atrás de muitas coisas que não são necessárias. Mas Maria buscou a boa parte, aquilo que nunca vai ser tirado dela. Então olha só, uma preocupada com a limpeza, demanda material. A outra preocupada em, nossa, eu estou com o mestre na minha frente, meu coração está tocado pela presença dele, pelo amor dele, pelo ensino que ele vai me trazer, que são palavras de vida eterna. E Maria, então, ali humildemente ficou aos pés dele, entendendo a grandiosidade do momento. E a Marta estava preocupada com a limpeza da casa, não é? Então, quantas vezes nós também podemos fazer isso? Aí Jesus já traz a lição. O que era essencial, o que a Maria estava fazendo? E o que é essencial? O que são valores essenciais do Espírito? É aquela ação do bem que eu faço, é aquele gesto de bondade, de generosidade, é aquela aquisição de conhecimento, mas aquele conhecimento não é um conhecimento que não vai me servir para nada, um conhecimento que toca o coração, que abre minha mente para os valores do Espírito. Esse conhecimento, a aquisição intelectual, é importante para a gente desenvolver inteligência. Precisamos ler, precisamos estudar, mas onde nós estamos colocando o nosso tempo? Era sobre isso que Jesus estava falando, sobre os valores essenciais do Espírito. O cuidado que nós temos no vínculo de amizade, nos laços de família, todo o amor, todo o carinho que eu coloco numa ação, porque eu posso fazer uma ação de caridade também sem qualquer amor, não é? Podemos também, é possível acontecer isso. Você faz ação de caridade, mas mais para cumprir uma obrigação, não tem aquele carinho, não tem aquele gesto sincero de generosidade. Então, Jesus falava de valores do Espírito. É o amor, é o carinho, é a empatia, é o respeito que eu tenho pelo outro. Tudo isso são construções que são aquisições do Espírito, valores eternos da alma. Jesus falava exatamente disso. E aí eu queria conversar com vocês e lembrar o que é ter espiritualidade na vida, no dia a dia. A gente está falando aqui que as demandas materiais às vezes nos chamam muito, lotam a nossa agenda.
que é viver com espiritualidade? O que é caminhar pela vida com espiritualidade? Vamos pensar aqui, né? Toda vez que a gente pensa em espiritualidade, nós estamos pensando em os valores fundamentais da vida. Sabe, valores fundamentais da vida? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo nessa vida, nessa encarnação? Tudo isso são questões importantes para nós. E muitas dessas questões, às vezes, aqui no grupo que está aqui, pode trazer angústia, pode trazer algum tipo de medo, algum tipo de desespero. Porque se dá conta de que é um espírito imortal, às vezes dá medo, assusta um pouco. Significa que tudo que eu estou fazendo aqui vai ter impacto na vida futura. Isso assusta um pouco as pessoas, né? Então, dá uma certa angústia, um certo medo. Toda a minha vida atual, as escolhas que eu estou fazendo, impactam na minha vida futura, minha vida espiritual. Toda vez que a gente fala em vida futura, é a mesma coisa que falar em vida espiritual. E Kardec, ele usa muito o termo vida futura na codificação. Então, pense nisso. O que eu estou fazendo hoje, as minhas escolhas estão gerando consequências para o meu futuro, para a minha vida espiritual. Então, pensar nisso é muito importante. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo nessa encarnação? Quais os deveres que eu tenho que honrar e cumprir? Intuitivamente todos sabemos. O que estamos fazendo? Qual que é a proposta de Deus aqui para nós, para essa vida? O que é que eu vim fazer aqui? Então, esses valores são valores espirituais que nós devemos refletir. O que é então viver com espiritualidade? Vou dar exemplos bem simples do cotidiano. A forma como você levanta da tua cama. Eu coloco o pé no chão, agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, por estar levantando da cama, ou eu levanto da cama reclamando? Isso é viver com espiritualidade. É a forma como eu acordo de manhã e dou bom dia para o meu marido e para os meus filhos. É o carinho, o amor com que eu coloco nos pequenos gestos da vida. Espiritualidade é a forma como você chega na padaria e pede o pãozinho lá no balcão. Falou bom dia para quem está te atendendo? Espiritualidade é a forma como você trata as pessoas que não podem te trazer nenhum tipo de vantagem. E ninguém está vendo. Aquela pessoa não pode te oferecer nenhuma vantagem e você está tratando ela com carinho, com amor, com cuidado. Isso é espiritualidade na vida, no dia a dia. É a forma como você chega no seu trabalho e cumprimenta as pessoas. É a forma como você chega aqui na casa espírita e acolhe as pessoas e cumprimenta as pessoas. Espiritualidade é isso. É no cotidiano da vida. É na vida como ela é. Tem uma história bem curtinha, né? Que fala assim, que tinha um senhor, ele e um amigo, eles estavam caminhando num lugar muito frio, muito gelado. Muito mais gelado do que está hoje aqui para nós. E já tinha até neve no chão, né, no local que eles estavam andando, os dois amigos. E a proposta é que lá na frente ia acontecer uma grande nevasca, né? E aí o frio iria chegar num nível muito mais intenso mesmo. E esse amigo caminhando, eles estavam caminhando rápido para chegar num local onde eles pudessem, uma hospedaria onde eles pudessem se alojar, porque tinha essa previsão da nevasca. No meio do caminho, eles veem uma criancinha. Essa criancinha tinha em torno de 3, 4 anos e estava sozinho. Não sabemos por que essa criança estava lá, onde os pais estavam, sei que ela estava lá. E aí os dois amigos olham, né? E aí um fica consternado, fala, nossa, nós não podemos deixar essa criança aqui, né? A gente tem que dar um jeito de levar. E o outro amigo fala assim, não, de jeito nenhum. Nós vamos levar essa criança, vai morrer todo mundo. Porque já pensou, nós vamos ter que colocar ela nas costas para carregar. E aí não vai dar, não vamos conseguir chegar lá na hospedaria, vai morrer todo mundo. E aí esse amigo falou assim, não, eu não vou ter coragem. Eu não vou ter coragem de deixar essa criança aqui. O meu coração me permite fazer isso. E aí ele falou assim, bom, então faz o que você quiser, eu vou seguir o caminho. E aí ficou o amigo com a criança, né? E o outro amigo seguiu o caminho sozinho. Foi extremamente egoísta, né? Pensou só nele, não pensou na criancinha nem em defesa, que não sabia nem o que fazer, nem como se defender. E aí passou um tempo, esse amigo que ficou com a criança, no momento mais grave da nevasca, eles se abraçaram, ele e a criancinha. E o calor do corpo dos dois
Um aqueceu o outro e eles conseguiram se manter vivos e a nevasca passou. E aí, quando a nevasca passou, diminuiu a intensidade, ele pegou a criancinha, colocou nas costas e foi andando. E mais pra frente, ele viu um movimento, um burburinho, né, de pessoas, e aí ele falou assim, ué, o que aconteceu? E aí ele tomou conhecimento que aquele amigo dele havia morrido no frio, havia desencarnado em razão do frio. E ele havia sido salvo, ele e a criancinha, porque naquele momento ele agiu com espiritualidade, naquele momento ele agiu com os valores do espírito, ele colocou o coração acima, né? Não foi egoísta, não pensou só em salvar a pele dele, né? Como um amigo. E aí os dois se salvaram e o amigo desencarnou lá na frente porque não ficou aqui, poderiam ter se aquecido os três, não é? Então isso é viver com espiritualidade. E viver com a consciência desperta é muito importante, porque se nós estamos falando que tudo que eu faço aqui tem impacto na minha vida futura, significa que toda consequência boa eu levo para a vida futura. Isso é fantástico. Meus talentos, minhas aquisições, as ações boas que eu fiz para as pessoas, o bem que eu fiz, o amor que eu distribuí, o carinho. Mas também todas aquelas escolhas ruins, né, que não foram boas, que foram más, que eu causei alguma dor, algum prejuízo em alguém, eu também vou levar para a vida futura. E isso é muito, muito importante nós pensarmos quando nós pensamos em despertar da consciência. Então, eu não posso sair fazendo tudo que eu quero. Eu não posso fazendo tudo que eu desejo que eu quero fazer. Porque aquilo que eu gerar de impacto negativo, que causar prejuízo a alguém, dor a alguém, vai haver necessidade do quê? De reparação. Vai haver necessidade de alguma expiação, um resgate. Não vai ter nenhuma falta que passe sem que isso tenha necessidade de ajuste com a lei divina. Então, Deus toma conhecimento de todo o bem que nós fazemos. E toda ação boa que fazemos, Deus leva em conta. Não tem nenhuma ação pequenininha que eu fizer de bem que Deus não vai levar em conta. Mas também toda ação que eu causar dano ou prejuízo para alguém, ainda que ela seja muito pequena, Deus também vai levar em conta e a nossa própria consciência vai cobrar. E aí nós teremos que ter o reajuste com a lei, que é a lei de causa e efeito. É necessário o reajuste com a lei divina. Vou dar um exemplo aqui de causar, né, dor no outro. Deixa eu pegar uma água. A garganta já ficou seca. Vou dar um exemplo aqui para nós pensarmos, né? Nós falamos que ter consciência da espiritualidade, ter consciência da imortalidade da vida, né, de que nós somos seres espirituais, é importante porque tudo que eu faço agora tem impacto, não é isso? Na continuidade da vida. E muitas pessoas passam pela vida sem ter esse tipo de pensamento, não pensam sobre isso, não tem essa, mas será que tem algo a mais, né? Será que o que eu faço tem impacto? Não, algumas pessoas vão levando a vida, vai levando a vida só no aspecto físico. E nós precisamos, Jesus ensinou que nós temos que ter equilíbrio em todas as frentes da vida. Eu honro todos os meus compromissos materiais, mas eu também cuido do meu aspecto espiritual. É preciso esse equilíbrio, né? Por isso Jesus falou para nós, olha, não entesoureis tesouros para a terra, e tesourais antes tesouros para o céu. E ele finaliza dizendo, buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. É para ficar só na meditação e oração? Não. Fazemos tudo o que temos que fazer de responsabilidades e cumprir nossos deveres. Porém, nós temos que fazer com equilíbrio, com bondade, com empatia, com compreensão e com tolerância, porque o que eu faço gera impacto no outro e vai gerar impacto também na vida futura. Então precisamos entesourar tesouros para o espírito, para o céu, e não só tesouros para a terra, porque às vezes nos apegamos a quê? A bens, a cargos, não é? A dinheiro, a pessoas,
e esquecemos daquilo que é essencial para nós, que é a construção do bem em nós, que é pensar em mim e nas outras pessoas, no coletivo, amar e servir. Então esquecemos esses valores fundamentais. Vou dar exemplos de impactos que podemos ter para a gente já raciocinar e não ficar só aqui no teórico, né? Então, por exemplo, alguém que agiu com infidelidade no relacionamento, no casamento, causou dor para o outro? Sim, causou dor para o outro. Alguém que gerou uma dor no outro quando fez alguma situação que fez a pessoa perder o cargo ou o emprego dela. Sabe aquelas coisas que muitas vezes pode acontecer no ambiente de trabalho, você faz uma intriga, uma maledicência, alguma coisa, algum tipo de situação em que você prejudica a pessoa perde o cargo dela, perde o emprego. Então, são duas situações, seja na infidelidade no relacionamento, seja na perda de um cargo, de um emprego, por conta de uma atitude de alguém foi prejudicado, alguém sofreu uma dor, alguém sofreu um dano. E isso haverá necessidade de reparação. Não vai passar. Poxa, mas a justiça humana não pegou. E aí, a lei humana não condenou. A pessoa continuou seguindo a vida dela, agindo assim, distante do que é proposto nas leis de Deus. Mas ela continuou agindo assim. Então, pensar em ser espírito imortal é pensar nas consequências. Porque, embora a justiça humana não tenha pego, a pessoa não tenha sido, de certa forma, afetada pela justiça humana, a justiça divina, ela entra em ação. Então, toda falta, toda dor, todo mal praticado ao semelhante, haverá necessidade de reajuste com a lei. É a lei de causa e efeito. E isso é importante nós pensarmos. Por quê? Quem não quer viver uma vida plena de paz? Quem não quer viver uma vida plena de felicidade, de consciência tranquila? Todos queremos. Mas se eu continuar agora, nessa vida presente, plantando sementes sem que eu firo e machuque o outro, lá na frente, o que eu vou colher na próxima existência? Se eu tenho necessidade de reparação, expiação, alguns resgates, alguns novos aprendizados, vai ser dor lá na frente de novo. Então, pensem o seguinte, a nossa vida atual são as escolhas que eu fiz no passado. E a minha vida futura, o meu destino espiritual, a minha próxima existência, são as escolhas que eu estou fazendo hoje. As sementes que eu estou plantando hoje no meu presente já está gerando, já está criando o meu futuro. Isso é muito importante, é muito relevante. Por isso, despertar a consciência para essas questões fundamentais, nossa, da vida, são importantes. Para a gente não sair fazendo tudo o que quer fazer. É necessário pensar, refletir. Tem um ponto muito importante que os nossos apegos, eles trazem dores para nós. Que tipos de apegos? Apegos a cargos, poder, dinheiro. Eu posso colocar o dinheiro acima de qualquer coisa e deixar para lá os meus valores. Eu posso abandonar minha família, eu posso não honrar os compromissos familiares por conta de querer acumular dinheiro. Não é nem para ficar milionário, tá, gente? Às vezes é para acumular mesmo. Eu posso, em razão do poder também, ferir, magoar, deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer em razão de poder. Poder não é só uma grande empresa. Poder é dentro do lar, quando eu quero ser obedecido ao invés de ser respeitado e amado. Poder também é na casa espírita, quando eu preciso também ser respeitado, eu tenho que olhar que existe um grupo, existe uma diversidade de pessoas, eu tenho que ser acolhedor. Então, o poder também é complicado. E eu posso também agir com desrespeito às pessoas. Eu não aceito diferente, eu não tolero quem pensa diferente de mim, eu não tolero quem faz as coisas diferente de mim. Então, todos esses apegos a coisas, a pessoas, a bens, são fugas, muitas vezes porque nós não queremos olhar para dentro de nós. E nós estamos aqui, despertar de consciência é um convite. Qual é o convite? O convite é conhecimento, que eu tenho que buscar. É necessário conhecimento das leis da vida, conhecimento das leis divinas. Conhecimento é necessário, importantíssimo. E também precisa de autoconhecimento.
Não tem como falar em despertar de consciência sem autoconhecimento. É preciso olhar para dentro de si, é preciso refletir sobre questões importantes que nós estamos fazendo, às vezes distanciados da proposta de Deus, às vezes distanciados das leis de Deus, como esses exemplos que eu dei, são exemplos, não é? Eu queria trazer para vocês, para a nossa reflexão, 3 níveis de consciência. Aí cada um vai se imaginando onde se encontra nesses níveis, né, de consciência. Eu pensei em 3, pode ter muito mais, né, mas assim, só para trazer aqui para a nossa reflexão. Onde nós estamos? Cada um vai pensando aqui internamente. Então, o primeiro deles, eu penso que é uma pessoa que talvez esteja distraída. Tá? O que seria isso? Acredito que tem algo além da vida. Eu acho que realmente, acho que pode sim existir alguma coisa além da morte do corpo físico, mas esse acredito que tem algo não é suficiente para a pessoa querer saber mais. Não é suficiente para ela querer ir atrás, conhecer mais quais são as leis da vida, quais são as leis de Deus. E aí ela fica distraída com as demandas materiais. Ela fica distraída com as atividades diárias. E aí eu vou trazer um exemplo, tá? Mas assim, gente, sem julgamento algum, tá bom? É só porque a gente está trazendo para reflexão. Então, às vezes pode ser alguém que vem para as palestras e vem tomar os passes. Se vem para a palestra e vem tomar o passe, talvez ela acredita realmente que tem alguma coisa ali. Mas e o próximo passo? Então, aí ainda está um pouco distraído, não é? Eu ainda venho para a palestra, mas não fui buscar o estudo profundo, o conhecimento profundo que é necessário. Do conhecimento profundo começa a vir o autoconhecimento. E aí a gente caminha para o despertar. É necessário as 2 frentes, conhecimento mais profundo da vida, das suas leis, e o meu autoconhecimento, quando eu olho para dentro de mim. Então eu falei do distrair. Aí depois a gente tem o meia, consciência está meio desperta. Como é que é a consciência meio desperta? Eu já busquei conhecimento, já estou fazendo algum estudo, não é? Estou buscando lá um estudo aqui, vou trazer para nós, né, dentro da casa espírita. Eu já comecei a participar de alguma atividade, às vezes, né, ações sociais que ajudam, né, de caridade, algumas atividades da casa espírita, certo? Porém, ainda sem reflexão interior. O que significa? Eu estou pegando conteúdo, eu estou absorvendo conteúdo e está tudo aqui na minha cabeça, está tudo aqui guardado. Porém, eu ainda não comecei a olhar para dentro de mim. Porque não adianta eu absorver conteúdo, não adianta eu estudar um determinado conteúdo, se aquele conteúdo não faz eu refletir sobre quem eu sou. Quais são as minhas questões interiores? Quais são os sentimentos que me movem? Qual é a forma que eu trato das pessoas? Como eu me comunico? Como é que eu expresso minhas opiniões? Como é que eu ajo em relação àquelas pessoas que são diferentes de mim? Então, isso é reflexão interior. Nossa, naquela situação eu sou meio ríspido e grosseiro com as pessoas. Isso é reflexão interior. Eu preciso cuidar disso. Então, essa pessoa meio desperta, ela já tomou conhecimento, já estudou, né? Alguns já estudaram todos os livros, alguns estão estudando um livro atual, já estão em alguma atividade, porém a reflexão interior ainda não está acontecendo. Como é que desperta a consciência? Reflexão interior. Como é que eu ilumino minha alma e caminho para Deus? Reflexão interior. Porque sem olhar para mim, tudo vai continuar como sempre foi. E o conteúdo? Está tudo aqui no raciocínio, mas ainda não foi para o coração. Vou dar um exemplo nosso aqui, né? Casa espírita. Às vezes a pessoa, ela tá, são 7 dias da semana, 5 ou 6 dias da semana ela está dentro da casa espírita. Seja numa atividade, seja num estudo. Será que isso pode ser uma fuga também? Porque quantas vezes nós lotamos nossa agenda de ações e de atividades para não olhar para dentro de nós? Porque olhar para dentro de nós é dolorido, não é fácil, não é? E às vezes a gente pode estar lotando a nossa agenda, nós estamos com a agenda lotada, não tenho tempo nem de pensar, mas você precisa ter tempo para pensar. Você precisa ter tempo para meditar sobre você. Você precisa ter tempo para meditar sobre as suas questões interiores com aquilo que você está aprendendo, porque senão não tem iluminação do ser humano. Então não adianta estar na casa espírita 6 dias na semana, estuda todos os livros, participa de todas as atividades
sem olhar para dentro de você e falar o que é que eu preciso melhorar de acordo com esse estudo que eu estou tendo, de acordo com esse conhecimento que eu estou absorvendo, aí eu não estou me iluminando. Tem uma historinha muito tranquila e muito rápida para contar aqui, que é do Botuso. Ele é do livro No Mundo Maior. Ele estava há 20 anos trabalhando numa atividade espírita no mundo espiritual. No mundo espiritual, está todo mundo mais ou menos parecido ali numa atividade, equilibrado, né? E ele estava, poxa, todo dia ele trabalhava várias atividades, né? Aí chega a mãe dele, né, lá no mundo espiritual, e fala assim: Botuso, você vai ficar assim, meu filho? Você não vai subir para esferas maiores, superiores? Você vai ficar assim inativo, na ociosidade? Ele falou: mãe, não é possível. Eu estou trabalhando loucamente, desesperadamente todo dia, estou com a minha agenda lotada, mãe. Ele falou: filho, você está assim, exteriormente. Aquela mágoa, aquele ressentimento que você tem das pessoas que ficaram na Terra, continua tudo aí dentro. Você não fez um movimento interior. Tudo que você está aprendendo, que você está estudando, que você está servindo aqui, filho, você não fez um movimento interior. Você continua magoado, ressentido. Por isso você está na ansiosidade. Aí ele levou aquele susto. Então fica para nós também. Ficar com a agenda lotada, de domingo a domingo, estudando ou fazendo qualquer atividade, ou qualquer outra atividade material, sem olhar para dentro de si, não é iluminar o espírito, não é aquisição espiritual e também não é valores eternos da alma. Toda ação no bem, ela é considerada por Deus, graças a Deus, é considerada, é levada em conta. Mas o que precisa é iluminar aqui dentro. É aqui dentro que é importante. E por fim, aquele que está com a consciência desperta. Olha só como é que é quem está com a consciência desperta. Busca o conhecimento profundo, estuda, reflete, serve o semelhante, participa das atividades, mas ele está sempre pegando aquele conteúdo, estudando profundamente o conteúdo e estudando profundamente ele mesmo. Ele pega o conteúdo e fala assim: nossa, nesse ponto aqui eu ainda não estou bem, eu preciso melhorar muito, muito. E aí ele começa a fazer um esforço para melhorar naquele ponto que ele ainda é frágil, que ele ainda é imperfeito. Então nós precisamos dessa reflexão. A consciência desperta, ela nos convida a isso. Absorve o conteúdo, serve o semelhante, participa na atividade, mas busca a transformação interior. E para isso precisa de meditação. Essa é a consciência esperta, né? Vamos ver aqui o horário. Temos ainda 5 minutinhos. O que acontece? Uma coisa muito importante para nós. Como nós somos chamados ao despertar? Às vezes, somos chamados ao despertar através de uma circunstância não tão agradável. A dor, ela nos chama ao despertar. Então, talvez aqui alguns ou muitos possam estar passando por alguma situação dolorosa. Dói bastante. Mas a dor, ela é o chamado. Porque a dor, em algum momento, houve um desvio do combinado, houve um desvio dos deveres assumidos antes de reencarnar. Todos nós temos projeto reencarnatório. Todos nós nascemos com compromissos, deveres e aprendizados a serem feitos. E quando nós nos desviamos, então a vida, né, Deus permite situações que nos trazem de volta ao local que tem que estar, a fazer o que tem que ser feito. Então, algumas atitudes minhas estão me desviando da proposta. Aí a dor chega, bate na porta e nos convida a despertar. O Emmanuel fala que a dor, ela desperta a consciência do sono da ilusão, da teimosia, que às vezes nós ficamos teimando, iludidos, distraídos. Então a dor, ela faz isso com a gente. Algumas situações dolorosas que podem ocorrer quando nós nos afastamos da essência espiritual, quando nós nos afastamos dos nossos valores. Por exemplo, se a minha proposta é melhorar naquele ponto sobre relacionamento, sobre respeito nos relacionamentos, eu continuo sendo infiel, a dor vai bater na minha. Se o meu ponto que eu preciso melhorar é o poder, e eu continuo às vezes humilhando as pessoas, não respeitando às vezes a limitação do outro, passando por cima das pessoas, a dor vai bater na minha porta. Se a minha dificuldade, o meu aprendizado é na área do recurso financeiro e do dinheiro, e eu continuo colocando dinheiro acima de qualquer coisa,
de qualquer coisa da família, dos filhos, a dor vai bater na minha porta. Se o aprendizado que eu tenho que ter é com tolerância, aprender a ser mais tolerante, eu continuo sendo intolerante. Eu não aceito a forma de pensar do meu chefe, eu não aceito a forma de pensar do meu filho, da minha esposa, dos meus amigos, dos colegas da casa espírita, a dor vai bater na minha porta. Então vejam que a dor ela vai bater na porta nos pontos que nós precisamos despertar a consciência. E Kardec deixa muito claro do papel da dor. Ele deixa muito claro para nós lá no livro Céu e Inferno, capítulo 7, item 3, quando ele diz para nós que toda dor, todo sofrimento está relacionado com a nossa imperfeição. Então, a dor é o chamado a despertar, por quê? Porque naquele ponto houve um desvio, naquele ponto é a sua imperfeição que está te trazendo dor. E é preciso então olhar qual é a dor que bateu na nossa porta, nessa vida, nesse ano, nos últimos meses. Porque ali tem um ponto a ser trabalhado e nós renascemos para trabalhar justamente esse ponto e estamos esquecendo, distraídos e iludidos. Então o convite para nós é que nós possamos, nessa encarnação, ouvir a voz de Jesus que ensinou, que trouxe tantos ensinos. A nova era ela está colocada e a nova era é o que? A Terra ela vai mudar de patamar. A Terra vai alçar um outro nível e o próximo nível é o da regeneração. A nova era é a regeneração e a regeneração está próxima. Kardec trouxe vários sinais. Ele disse para nós que quando tivesse muitos suicídios, está lá, né, na Gênese e também no último capítulo da Gênese e também na Obras Póstumas, quando tivesse muitos suicídios, muitas pessoas adoecendo mentalmente, né, como temos hoje depressão, ansiedade, síndrome do pânico, muita violência e intolerância, é porque os tempos tinham chegado. E nós estamos vendo exatamente isso acontecendo na humanidade, não é verdade? Então, os tempos são chegados. E a nova era, a regeneração, próximo nível, pede o quê? Pede que nós sejamos pessoas, seres humanos mais bondosos. Não perfeitos, não vai dar para ser perfeito. Não tem como ser perfeito em uma encarnação, mas pede que nós busquemos mais o bem. E quem vai estar na regeneração, no mundo regenerado, ele já tem o desejo de viver o bem. Então esse é o convite para o despertar, para que a gente possa caminhar pela vida com mais bondade, mais compreensão, mais tolerância, pensar um pouco mais no coletivo, não só em mim, porque essas camadas do orgulho, do egoísmo, que fizeram abafar a nossa consciência. Por isso a nossa consciência está dormindo ainda, por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então Jesus, quando falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo, ele trouxe a base primordial para despertar nossa consciência. Tenha um relacionamento de fidelidade com Deus. Entenda que tudo que chega na sua vida é o amor de Deus se manifestando, porque Ele nos ama e nos dá sempre uma nova oportunidade, ainda que seja uma dor. É o chamado para o despertar. Amar a você mesmo, porque nós não estamos prontos, não estamos mesmo. Nós estamos aqui aprendendo a ser melhores, nós estamos aprendendo a amadurecer espiritualmente, emocionalmente. E está tudo bem, temos muitas partes boas, temos muitas qualidades já, mas ainda temos pontos a serem melhorados. E é preciso se valorizar, autocompaixão, auto-perdão e auto-amor. Nos aceitarmos como somos, não é verdade? E amar ao próximo. Fazer para o outro o que você quer fazer, que você quer que seja feito com você. Foi isso que Jesus ensinou, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Seja bondoso, generoso, seja tolerante, seja compreensivo, porque o outro é imperfeito, exatamente como nós. O outro está em processo, aprendendo a ser melhor como nós. E se ele te ofender, dê o perdão. 70 vezes 7. Perdoe a ofensa. Não tem como viver, caminhar pela vida sem ofender e sem ser ofendido. Então, perdão das ofensas. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que todos aqui saiam pelo menos reflexivos, né, a necessidade de despertar, porque a nova era está chegando mesmo. Que Jesus abençoe a caminhada de todos. Muito obrigada pela atenção.